A chegada do Internacional em Porto Alegre após a derrota para o América Mineiro foi bastante conturbada, com protesto no aeroporto e pedras arremessadas ao veículo, ao ônibus da delegação. Duas pessoas foram atingidas, o preparador de goleiros Léo Martins e o zagueiro Nico Hernandes, mas passam bem. No CT Parque Gigante, a primeira atividade na preparação para, sim, o Clássico Grenal, onde o Inter poderá ter algumas novidades na equipe titular e, claro, muitas reuniões a portas fechadas, apesar de não haver nenhuma mudança neste momento. Projeções sobre aquilo que pode acontecer estão sendo debatidas nos corredores do CT Parque Gigante. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quinta-feira, 18 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando sobre a conturbada chegada da delegação colorada em Porto Alegre. Eu estava no aeroporto Salgado Filho quando o Inter desembarcou de Belo Horizonte com protestos de 60 a 70 torcedores que estiveram no aeroporto. E eu gravei imagens na íntegra de tudo que aconteceu na saída do ônibus do Internacional. E foi um protesto que teve a atuação da Brigada Militar, com spray de pimenta, gás lacrimogênio, e teve algumas pedras arremessadas no ônibus do Inter. E daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre o desdobramento disso. O clima do protesto, obviamente, de muita insatisfação com o atual momento do Internacional, e os torcedores lá presentes citaram dois membros da delegação em especial, o presidente Alessandro Barcelos e o Kehler, goleiro. Eu não entendi muito bem o porquê o Kehler, tá? Mas foi o jogador que acabou sendo citado pelos torcedores e em meio a todo esse protesto no aeroporto Salgado Filho. As pedras foram arremessadas, eu registrei isso no vídeo que eu gravei à tarde, que está publicado aqui no canal, e elas quebraram o vidro do ônibus e os estilhaços acertaram duas pessoas da delegação. O Léo Martins, que é o preparador de goleiros, e também o Nico Hernandes, que é zagueiro. Os dois passaram por exames do Departamento Médico do Internacional e não tiveram qualquer maior problema constatado. Ficaram, inclusive, à disposição para o treinamento na sequência no CT Parque Gigante. Foram só escoriações leves de fato, mas foram acertados pelos estilhaços das pedras jogadas pelos torcedores do aeroporto Salgado Filho, tá? Depois, treino no CT. E treino, obviamente, com os portões fechados, de muita conversa da comissão técnica com o grupo de jogadores. Aqueles que não atuaram contra a equipe do América Mineiro trabalharam normalmente, os demais na conversa. O Inter vai ter 2 treinos com o grupo completo para enfrentar o Clássico Grenal do próximo domingo, porque sim, estamos em meio a uma semana Grenal. E a tendência é que o Inter vá com força máxima, obviamente, e com poucas alterações em relação àquilo que apresentou no jogo contra o América Mineiro. Vai ter mudança, por exemplo, em relação àquilo que vai ser no jogo da volta do América Mineiro, porque o Alan Patrick e o Bustos estão suspensos, por exemplo, vão jogar. Mas não há muito o que mudar nesse aspecto para essa partida, tá? E aí o Mano vai fechar essas atividades até para dar um pouco mais de privacidade pro elenco que tá, enfim, sendo bem contestado e tá na corda bamba como todo mundo lá no CT Parque Gigante. E o dia foi de reuniões no CT. A direção do Internacional se reuniu para programar os próximos passos que vão acontecer a partir dessa crise. Assim, no Diário do Inter KTO dessa quarta-feira, ficou bem claro, e as entrevistas pós-jogo lá no Estádio Independência, elas deixaram bem claro que o prazo do Mano Menezes é o Grenal. O prazo para que o time dê uma resposta é o Clássico Grenal. E não dando uma resposta, o Mano Menezes vai sair. Há quem fale, inclusive, que mesmo o Inter ganhando o jogo, o Mano possa sair, porque já cansou e, de fato, ele está bem frustrado com o atual momento do Internacional. Mas o Grenal, ele levanta muita coisa. A questão é, e se demitir o Mano? Onde que o Inter vai correr? E se o Inter perder o Grenal, o que vai fazer? Vai demitir? Já tem o técnico que vai contratar? Vai contratar já para partida contra o Metropolitanos da Venezuela?
Essas questões todas estão sendo debatidas no CT Parque Gigante. Eu devo trazer um vídeo amanhã com maiores atualizações sobre os nomes que são cogitados, os cenários que são cogitados para pós-Clássico Grenal, onde pode haver sim mudanças importantes no departamento de futebol do Internacional, tá? E aí havia ao longo do dia boatos de que, mesmo após tudo que aconteceu no Estádio Independência, houvesse uma mudança no Internacional, seja na direção ou até mesmo na comissão técnica. Esse boato ele surgiu ao longo da tarde. E aí as reuniões elas seriam um elemento importante para a gente descobrir o que tinha de verdade nisso. O Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, fez plantão na porta do CT Parque Gigante e esperou um por um dos dirigentes do Internacional saírem de carro. Os caras não atenderam ele, mas assim, avisaram, não tem nenhuma mudança, tá tudo certo, foi só uma conversa para alinhamento do que vai ser feito mesmo dentro desse cenário que eu falei, para o Inter saber quando vai demitir, se vai demitir, em qual cenário vai demitir, quem vai contratar, quando vai contratar, para quando vai estrear, se coloca o Cauã de Almeida como interino para o jogo contra o Metropolitanos. Tudo isso foi definido e o Lucas Dias descobriu lá na porta do CT Parque Gigante que de fato nenhuma mudança mais drástica aconteceu nesse momento, tá? Por último, eu quero falar sobre Ener Valencia. O Ener Valencia participou hoje da vitória do Fenerbahçe contra a equipe do Trabzonspor, da Turquia, tá? 3-1 com o gol do Ener Valencia, fechando o placar para o Fenerbahçe, fechando o terceiro gol para o Fenerbahçe. E com esse gol, que foi um golaço, inclusive, o Ener Valencia pega a bola do lado esquerdo, limpa para o meio, solta uma bomba na gaveta. Com esse gol, o Ener Valencia igualou o recorde do Alex, que é o maior jogador da história do Fenerbahçe, o Alex, cabeção brasileiro. É o segundo jogador a marcar 28 gols na mesma temporada pelo Fenerbahçe, segundo jogador estrangeiro a atingir essa marca. E é o Ener Valencia agora o principal jogador disparado do Fenerbahçe. Nesse momento, o Fenerbahçe está a 5 pontos do Galatasaray, tá? E estão faltando poucos jogos para o término do campeonato turco. Faltam 6 rodadas para o término do campeonato turco. Essa diferença ela é de 5 pontos. Lembrando, acabou o campeonato turco, Ener Valencia será anunciado no Internacional como reforço para a temporada de 2023. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa sexta-feira e do fim de semana principalmente. Olha só, na sexta-feira tem Série B, Tombense e Londrina. Odd do Tombense 2, empate 3.25, Londrina 3.8. E tem também Atlético Goianiense e Avaí. Odd do Atlético Goianiense 1.62, empate 3.6 e o Avaí 5.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Guerreiro meio gripado, sinusite, mas conseguimos fazer o diário aqui na raça. Segue o ADUPLA no Instagram, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!